Um rosto, um espelho, um reflexo. O reflexo de um rosto álbido, opaco, sem luz. Um rosto sem alma. Este é o rosto de Stephen Grant. Este é o meu rosto. E esta é a minha história. Armênio, a arte tem algum significado? O significado concreto eu acho que não, mas para mim ela tem muitos significados. Tipo, eu acho que eu não conseguiria viver sem, uma coisa que faz parte da minha vida 100% desde que eu sou criança. Eu acho, na verdade, que faz parte da realidade de todo mundo, que as pessoas têm um pouco de resistência a admitir isso, mas eu acho que a realidade é muito pouca para as pessoas. Eu acho que o potencial criativo existe dentro de todo mundo, mas as pessoas talvez não percebam isso porque elas acham que não é tão importante. As pessoas são artistas em potencial sem perceber, eu acho que o tempo inteiro desde que elas nascem. Qual é o significado real de Sonatas de Julho? Por que Sonatas de Julho? Bom, na verdade, comecei a escrever esse livro, eu era quase adolescente, ele foi se arrastando aí pelos anos. A ideia é que eu tenho um personagem principal que não fica muito claro em muitos volumes, que vai ser um livro em muitos volumes. Na verdade, eu tenho um personagem principal que não tem uma personalidade muito definida, ele não tem um nome muito definido. Ele, na verdade, o único talento que ele tem é para cópia. Na verdade, ele talvez seja uma pessoa rara. Ele não é um artista em potencial. Ele é fã da arte, mas ele não é um artista em potencial. Então, eu acho que o problema todo dele é esse. E o título, na verdade, eu acho que veio da história de que ele é um músico frustrado. Então, assim, quando adolescente, ele precisa se apresentar uma vez por ano, pelo menos, para as pessoas que acreditam nele. Que é uma pressão que eu acho que meio todo artista passa. Assim, a gente gostaria que as pessoas acreditassem na gente, mas também quando tem gente que acredita, é uma pressão muito grande, porque eu acho que, não sei se só no Brasil, mas assim, acho que talvez no geral, o artista é meio que muito cobrado, assim, parece que a gente está fazendo uma coisa que não tem necessidade, a gente está ganhando para isso, as pessoas parecem ter uma certa raiva. No Brasil, no momento, então, nem se fala, as pessoas realmente têm raiva dos artistas. Então, assim, tem essa coisa de você querer muito ser acreditado, mas ao mesmo tempo também quando alguém acredita em você é uma pressão tão grande, porque é tão difícil acontecer. Você acredita que encontrou sua voz literária com essa obra? Consegui depois de muitos anos. Eu acho que encontrar a voz literária é uma coisa bastante difícil. E como foi esse processo? O que você conseguiu perceber e entender a partir do momento que você começou a desenvolver essa obra? Bom, na verdade, quando eu comecei a escrever, a ideia era completamente diferente, né? As ideias vão se transformando. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que eu acho que a gente encontra a voz literária primeiro com muito treino. Eu acho que o exercício diário, mesmo que se joga tudo fora, as pessoas falam muito disso, mas infelizmente isso é muito verdade. Eu escrevo todos os dias, se eu passo, sei lá, 2, 3 dias sem escrever, parece que eu nunca escrevi quando eu começo, assim. Eu apanho um pouco da minha própria literatura. Mas, assim, eu acho que o processo se dá também a partir do momento em que você começa a não escutar mais o que as pessoas têm a dizer. Você resolve falar. A gente passa muito tempo ouvindo, tipo, por que essas palavras tão difíceis, por que esses parágrafos tão grandes? E, na verdade, assim, todas as pessoas que escrevem, os outros escritores, não todos, mas, assim, no geral, eles têm uma tendência péssima, que eu acho, a dizer que só eles sabem o que é literatura. Então, por exemplo, uma pessoa que eu não vou citar o nome escreveu um livro na vida e falou assim, alguém comentou, nossa, você escreve de maneira tão simples. Aí ela falou assim, é porque o chique é ser simples. Então, tipo assim, o Joyce é brega, o Proust é brega. Aí, de repente, você vai e escreve uma coisa mais rebuscada e fala, não, porque a verdadeira arte é essa, tipo... E os escritores que escrevem de maneira super simples, Jorge Amado, que tem uma literatura excepcional, a prosa dele é muito simples, na verdade, em termos de estrutura, mas ele tem personagens maravilhosos, temas incríveis. Então, assim,
Não existe uma literatura certa, existe a boa literatura. Literatura de fantasia, policial, tudo é literatura desde que seja bom. E o que você sente quando você está escrevendo? De verdade eu me sinto muito bem, assim, porque de verdade, assim, eu acho que a realidade é uma invenção, não sei de quem, para enlouquecer o ser humano. Eu acho que o mundo e o ser humano não são compatíveis. E aí eu acho que quando eu estou escrevendo, é uma forma que eu tenho de fugir um pouco disso. Eu diria que é a minha droga. É muito bom, na verdade, saber que eu posso fazer uma coisa que é minha e que ninguém vai me tirar, né? Por exemplo, eu vou escrever a vida toda, anos, aonde eu for. Eu acho que isso é uma coisa também que é muito boa. Eu acho que é uma coisa que nunca vão me tirar. Eu acho que é muito importante isso. Eu me sinto muito bem. Me sinto eu, de verdade. Sem amarras, sem precisar fazer as pequenas concessões que a gente tem que fazer para ser chamado de são, num mundo que não é são. Então, assim, para mim não faz muito sentido. Nunca fez. E na literatura eu posso ficar livre. Agora que você terminou o seu primeiro livro, houve um período muito grande, houve um tempo muito grande. Sim. Qual que é o significado desse tempo para você? O tempo muito grande, eu acho que assim, muita gente fala, que é outra coisa também que eu acho, são as frases feitas sobre a arte. Que o escritor, que o artista só é bom quando ele sofre. Para mim é o contrário, assim, eu acho que o tempo todo que levou foi porque eu tive um período de infelicidade muito grande mesmo. Porque assim, a literatura é uma coisa que você faz muita solidão, você passa muitas horas, por exemplo, eu levo às vezes 12 horas para escrever uma página que você vai ler em 10 minutos. Então assim, o meu tempo não é o mesmo tempo das pessoas e as pessoas não entendem isso. E aí você quer meio que fazer as duas coisas, você quer viver uma realidade de quem não escreve e também escrever. Então, assim, isso é uma coisa que me atrapalhou bastante, e o fato de que, cara, é difícil você realmente conseguir abstrair das coisas com 20 e poucos anos. Eu consegui isso com quase 40. É muito difícil. Assim, ser artista no Brasil é o dia inteiro você ouvir alguém falando para você por que você não faz outra coisa. E as pessoas te dão muitas razões lógicas para você desistir do que você está fazendo. Só que eu demorei um pouco a admitir para mim que a arte não é lógica, com todo prazer, não é lógico. É uma coisa que talvez esteja acima. Não que eu me sinta superior às pessoas, mas eu acho que a arte é superior. E por isso acho que eu demorei tanto. Eu demorei muito a admitir isso e achar que eu tinha direito a essa felicidade. E o que é a felicidade? Para mim, a felicidade é você fazer o que você gosta sem se sentir culpado. Eu acho, por exemplo, hoje em dia eu tenho aquela rotina super estranha, tipo, eu acordo 4 da tarde, vou dormir 8 da manhã, abri mão de muitas coisas, não tenho dinheiro para fazer muitas coisas. Claro que às vezes me incomoda bastante, mas também ao longo do tempo fui percebendo que eram luxos desnecessários. Então eu acho que a felicidade é poder fazer o que a gente gosta sem se sentir culpado. Eu hoje não me sinto culpado, por exemplo, por não ter um emprego fixo, por, sei lá, se eu tivesse que sair de casa agora sustentar uma família, talvez eu não conseguisse, seria uma coisa difícil demais, mas não me incomoda. Mas, então ser feliz eu acho que é isso, é pensar que a vida é uma escolha. Tipo, a escolha que eu fiz, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas também estou ganhando outras. Se você tivesse que traçar um panorama da arte atual aqui no Brasil, o que você acredita que seria para o futuro? Bom, no momento, pensar no futuro relacionado à arte no país, que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, é até meio difícil falar sobre isso, né? Assim, eu acho que eu gostaria de ser mais otimista, mas eu acho meio difícil, assim. Na verdade, eu sou de uma outra geração, então, assim, eu tenho 41 anos, eu passei por muitas coisas, eu vi a arte passar por muitos momentos na vida. Então, assim, eu escrevo desde muito pequeno, claro que eu não era escritor profissional, mas eu já tinha interesse em literatura, em arte. Então, assim, eu acho que quando eu era criança, eu ouvia as pessoas reclamarem um pouco do desinteresse que o brasileiro tinha pela arte. E eu achava que isso era o maior problema que se tinha. Hoje em dia as pessoas têm ódio da arte. Então, assim, nossa, o desinteresse, a gente era feliz e não sabia, né? Então, assim, uma coisa... Como também, assim, com tudo, né? Por exemplo, eu me lembro que em 1988 foram 100 anos da abolição da escravatura.
e foram várias comemorações. E as pessoas comentavam de como as pessoas tinham pouca consciência a respeito do que foi a escravidão. E aí hoje tem gente que diz que a escravidão nem existiu. Então assim, cara, piorou muito, sabe? Isso assim, isso na verdade, as pessoas acham que isso é ignorância ou que isso é raiva. Não, isso é falta de cultura, basicamente. Falta mesmo. E assim, e a arte, cultura, tudo isso as pessoas menosprezam tanto, eu acho que na verdade é aí que reside a humanidade mesmo da pessoa. Sabe, eu vejo, por exemplo, quantas pessoas vão ver um filme e choram, sabe? Quantas pessoas veem um filme ou leem um livro e mudam de ideia. Então assim, está muito ligado ao sentido de humanidade mesmo. E quando você joga isso fora, então significa que a sua humanidade não tem mais importância. Então assim, eu tenho muito medo. Não é nem pela arte não, é pelo ser humano mesmo, sabe? De se perder a importância.